crianças de temperamento forte, né, de temperamento mais da raiva, ou seja, quando as coisas não saem como elas gostariam, né, que sentem raiva primeiro, são crianças... que eu também sou, que meu filho também é, né, aqui tem bastante. Tem bastante exemplar desse por aqui. Essas pessoas, né, de uma maneira geral, né, são muito pilhadas, são muito ligadas, têm o cérebro muito ativo, né? E às vezes experimentam realmente essa dificuldade para desligar. Não querem desligar, não desejam desligar. Eu sou uma pessoa que adoro dormir, adoro. Mas eu nunca tive facilidade para começar a dormir. Então depois que eu dormir, eu adoro, vou embora. Sabe? Vou aí, se puder dormir 12 horas, se eu puder dormir, eu vou. Tá? Mas não é fácil começar a dormir, porque quando eu deito para dormir, minha cabeça ainda tá trabalhando. Eu falo em medo, né? Então a primeira coisa é conseguir entender que medo é esse. Vamos desenhar, vamos mostrar, vamos expressar para a gente tentar entender o que é isso. Se ele desenhar aqui o que você está com medo, desenha aqui, aí desenha, né? Ah, é disso que você está com medo, então? É. Então, o que é que nós vamos fazer para você não ter mais medo disso? Onde a gente põe isso aqui para você não ter mais medo? Vamos dobrar, vamos rasgar, vamos amassar, vamos jogar no lixo, fechar o lixo, levar o lixo lá fora, sabe? Ver se ele consegue materializar de alguma maneira, colocar em algum lugar e tirar. Se for medo de escuro completo, deixar uma luzinha indireta acesa. Vocês fazem algum ritual de oração antes de dormir? É algo que pode tranquilizar também a criança. Uma porque libera, né, ocitocina, serotonina, a oração tem esse poder, né, de liberar substâncias boas no cérebro, de acalmar, portanto, né, quanto porque você cria um ritual, e rituais geralmente vão, né, trazendo a criança para uma... Acho que um ritual na hora de dormir pode ajudar bastante, tá? Aqui em casa a gente introduziu primeiro a figura de Deus para acabar com medo, tá? Mais ou menos com 3 anos. Porque quando eu vi o meu filho sentir medo e o meu marido dizer, o papai tá aqui, eu falei, e quando o papai não tiver? Ele recorre a quem? E aí foi nesse momento que eu introduzi a figura de Deus para ele, né? Como uma força superior, uma energia maior, né? E alguém que pode proteger e cuidar, e que se ele estiver sozinho, ele não vai estar sozinho. Depois a gente criou um ritual de oração. Então toda noite, antes de dormir, a gente começa. Hoje eu vou escolher 5 coisas para agradecer, e ele escolhe as 5 coisas que ele vai agradecer no dia. E a gente faz uma oração. No nosso caso é o Santo Anjo. A gente fala Santo Anjo, aí um fala, respirando, tá? Porque senão ele fala, Santo Anjo do Senhor, aí continua a festa. Aí continua a festa, na verdade. Ele deita, mas continua bagunçando, continua a folia. Então eu falo que a gente precisa, para dormir, trabalhar a respiração. Se a respiração não diminuir, o sono também não vem e a gente não consegue dormir. Mas tudo isso foi muitos dias, tá? Não foi exatamente num passe de mágica, não, tá? E aí a gente deita, então começa a respirar. Respira, solta. Aí faz 3 vezes, 5 vezes, enfim. Geralmente nessa hora vem um bocejo, porque isso vai acalmando, vem um bocejo. Aí começa o Santo Anjo. Eu falo uma frase, ele fala outra. Santo Anjo do Senhor, respirando. Às vezes eu falo rapidinho, ele, você não respirou, mamãe. Meu zeloso e guardador. E a gente vai nessa, né? Quanto mais lento, melhor. E vai até dormir. Pode fazer mais que uma vez. Pode ir fazendo o Santo Anjo, sabe? E vai até a criança ir se acalmando. Se ele espaçar mais as frases, espera. Coisa que a gente fez. Trabalhou a imagem mental, porque a cabeça não parava. A cabeça ficava pilhada. Então eu ensinei para ele uma técnica que eu uso até hoje para mim, que depois eu descobri que ela até já existe aprimorada, mas essa foi a que eu inventei, tá? Que é a de fechar o olho e pensar numa bolinha e ficar mudando a cor da bolinha a cada respiração. É um tanto quanto chato, mas ele trabalha a tela mental com a bolinha
ele coloca todo o cérebro para mudar a cor da bolinha e a gente não consegue pensar em outra coisa. Se a gente pensar em outra coisa, a gente para de mudar a cor da bolinha. Então aí a gente vai, aí daqui a pouco volta pra cá. Então assim, eu com meu filho eu falei pra ele, bolinha vermelha e azul, tá? Então, vermelha, azul, vermelha, azul. E a gente vai indo nisso aí. Aí uma hora ele acordou, ele abriu o olho e disse, posso mudar de outra cor a bolinha, né? Eu posso pintar da cor que você quiser, meu filho, mas vai indo, tá? E a gente precisa ajudar no começo, porque no começo eles não conseguem fazer isso sozinho. O meu agora já tá com 7, né? Já está fazendo, já não tá mais exigindo tanta ajuda. Ele já tá conseguindo por ele mesmo fazer esse processo e pegar no sono. Tem uma sensação que eles têm também, é que eles não querem perder nada. Então outra coisa muito importante é que toda a casa esteja em clima de dormir, tá? Então, né, se eu vou dormir, mas o pai fica com a TV ligada, esse tipo de coisa já complica, né? Então todo mundo vai em clima de dormir, até que não sobra muita outra opção. Ainda tem mais uma coisa, que era o seguinte, deitava pra dormir, ele falava assim, eu vou contar uma historinha. E ele falava, então eu vou pensar numa historinha. E dava um tempo pensando na historinha. Nesse tempo pensando na historinha, a criança já se acalma. Aí ele contava uma historinha bem lenta. Porque as minhas histórias são todas muito animadas. E aí, o que você acha que aconteceu? Eu botava o menino pilhado. Aí o menino não dormia. E o pai não, ele contava uma história bem lenta. Quando ele terminava a história, como um bom menino com temperamento forte e ligado, ele não dormia durante a história. Ele queria saber como ia acabar a história. Quando o pai acabava a história, ele falava, conta outra. O pai falava, conto, vou pensar. E ficava um tempão pensando. Nesse intervalo, muitas vezes, conseguia dormir. Quando não conseguia, mais pra frente, ele falava, já pensou? Ainda tô pensando. Aí, às vezes, contava mais uma história curta. E daí pensava na outra, enquanto ia pensando, acabava dormindo. E a criança meio que vai entrando num ritmo de se acostumar. Ela precisa pegar uma rotina com alguma coisa. Assim, eu não sei se vocês já têm aí uma rotina pendurada no quarto da parede, por exemplo, com os horários do dia. A função da rotina na parede não é só consciência, tá? Não é só saber que. Então, por exemplo, divide as atividades do dia em figuras, porque ele ainda é muito novinho, né? Não escrito, em figuras. E organiza com ele, ó, aqui nós vamos fazer na parede a nossa rotina. Ah, então agora é isso, agora é isso. Ele faz, porque ele está no controle da situação, ele está tomando as decisões e foi ele que criou aquilo ali, né? E aí, quando for a hora, você diz, olha lá e vê o que é para fazer agora. Não é você falando, não é você mandando, dizendo, determinando ou discutindo sobre, sabe? Então, você começa a ter lá na parede um mediador para a rotina, que não é nem você nem outro adulto mandando. O que você pode usar também é o que na programação neurolinguística a gente chama de âncora, né? Tentar criar com ele, né, algum momento que você veja que ele tá bem, que ele tá com coragem, que ele tá, né, pleno, né? Você falar para ele fazer um movimento. Filho, fecha as duas mãos assim, ó. Isso, tá vendo como você tá se sentindo agora? Tá percebendo, né? Quando você precisar de coragem, você faz esse movimento, ó, que a coragem vem, igual agora, sabe? Tentar criar um movimento que associe aquele momento de coragem, de bem-estar, de prazer, que ele tá em um momento que ele estiver vivendo, né? E aí você cria essa âncora, e aí quando estiver lá na cama, você que fala, filho, agora faz aquele movimento. Isso, agora a coragem veio pra você. E aí cuidado pra não ficar tchau medo, não, porque daí o medo fica vindo toda hora na fala, né? Então agora veio a coragem, agora você tá corajoso, agora você tá se sentindo em paz, tranquilo, seguro. Fala o que você quer, para programar a cabeça para pensar no que a gente quer. Talvez essa seja até a razão da outra forma ter durado pouco tempo, né? Porque você acaba invocando o medo de volta toda vez que fala nele, né? Então a gente tenta trabalhar o cérebro sempre para aquilo que a gente quer. A coragem, a segurança, o bem-estar, a felicidade, a paz, né? E a gente vai jogando o que a gente quer. Então essa é uma coisa legal que chama âncora. Ler histórias sobre isso também, né? Vale muito. A criança nessa fase ela é muito sensível a metáforas. Então sempre contar uma história com uma situação parecida que o menino tá vivendo com outro personagem. Que pode ser um cachorro, né? E você pode elaborar antes também, tá? Não precisa inventar na hora que você vai contar, não. Você pode pensar antes.
Porque às vezes a pessoa tem facilidade, às vezes não, né? Às vezes essa é a praia dela, às vezes não, né? Então você pode pensar antes, roteirizar antes, criar um roteirinho no celular, sei lá, né? E depois contar pra ele e fazer o desfecho como você gostaria que fosse, sabe? Porque daí você vai dando pra ele as possibilidades, né? Então, o menino que sentia medo, nananã, daí ele percebeu que a luz estava acesa, que o papai e a mamãe dele estavam ali, que isso, que aquilo, vai colocando todos os elementos que você quer. Aí ele fez o gesto de coragem, ficou bem e dormiu tranquilo, né? Então toda vez que ele sentia medo, ele fazia de novo o gesto de coragem, ficava bem e dormia tranquilo. E aí você vai indo, né? Eu uso metáfora até hoje, né? Então assim, é uma coisa que eu uso a vida toda até aqui, tem 7 anos que eu uso metáfora. Agora, o que é importante também? Saber que esse já é uma questão, essa já é uma questão sensível para você. Então, saber que, assim, eu já estou com uma tolerância menor para isso. Então, peraí, se eu vou tentar coisas novas, deixa eu arrumar um jeito de respirar fundo aqui, pegar um fôlego a mais, para ver o que é que eu vou conseguir colocar como rotina disso tudo que a gente está conversando, né? Para ter paciência e persistência, porque aí algumas mudanças vão acontecer. Né? Então, para ser persistente, para ser consistente. Se você parar para pensar também, é muito interessante, porque nós adultos dormimos acompanhados. E a gente quer que a criança durma sozinha. É interessante. Né? Então, nós adultos escolhemos dormir acompanhados porque achamos que assim é melhor. É mais quentinho, é mais seguro, né? Não se sente só. E você depois tem outras coisas que você vai fazer depois que ele dormir. Né? Geralmente esse também é o ponto. Isso daí é uma outra coisa interessante, que quando a gente vai fazer a criança dormir e a gente tem coisas para fazer depois, a nossa energia se mantém alta. E a criança absorve todinha, tá? Todinha. Então, o que eu recomendo nessa hora? Se você tem coisas para fazer depois e você precisa desse tempo que a criança vai dormir para fazer essas coisas, coloque o seu celular para te acordar daqui a pouco. Mas entregue-se com a energia baixa. Sim, eles sentem as nossas instabilidades, as nossas fragilidades. Se a gente estiver passando por um momento delicado na vida, como casal, como família, pode ter um impacto muito grave no sono. Mas vocês estão num momento estável como casal? Mesmo não fazendo nada na frente dele, ele sente a instabilidade. E isso pode ter, sim, reflexo no sono. É bem comum. Um dos pontos de instabilidade de sono das crianças é a instabilidade do casamento, vamos dizer assim. E ele não precisa acompanhar isso, tá? De perto. Isso é algo sentido, né? E sabido no inconsciente. Ele não precisa ter consciência. É como se fosse assim. Cada vida poderia ser representado por uma elipse. Então eu tenho a minha vida aqui e o companheiro tem a vida dele aqui. Quando a gente casa, a gente faz o encontro dessas duas elipses, né? Claro que fica ainda uma parte para fora da minha vida, que é aquela parte que eu vou pro meu trabalho, que eu vou pra minha academia, que ele não vai junto. E aqui a vida dele, que ele vai também fazer as coisas dele, que eu não vou junto. E do resto a gente tá junto. Então existe uma parte maior, que é comum, e uma parte menor, que é aquela parte separada da vida, que a gente continua mantendo a nossa individualidade, né? Quando isso começa a se distanciar, e cada vez mais eu vou tendo uma parte maior que sou só eu, e ele uma parte maior que é só ele, a criança sente. E ela começa a querer juntar isso de volta. E ela sabe, inclusive, que ela é um elo dessas esferas todas, né? Então tem hora que a criança tá tão nesse momento que ela abraça os dois juntando as cabeças assim, aproximando os dois assim, sabe? Porque ela inconscientemente sabe que é a responsável por esses dois estarem juntos ainda, sabe assim? Então eu acho que a gente, né, ao final da sessão e do encontro todo, chega no ponto cerne da questão, que é, com certeza, ele tá se sentindo, não consciente, mas inconscientemente,
o elo responsável por essa ligação, e nesse estado as crianças têm um pouco de receio de dormir, porque se eu dormir pode não estar mais nada no lugar onde eu deixei quando eu voltar, quando eu acordar, né? Então eu acho que agora a gente chega no ponto central. Tudo continua valendo, né? Mas há que se fazer essa ressalva e ter muito mais paciência ainda, porque daí realmente eu tenho algo maior e inconsciente segurando isso tudo, né? Mantendo esse padrão. E que aí enquanto eu não conseguir resolver essa outra parte, né? Se existe instabilidade, o acompanhamento psicológico é bom. Mostrar que tem algumas coisas que não são dele, e eu acho que o trabalho psicológico nesse caso é o que pode ir um pouquinho mais a fundo e fazer alguma diferença nesse sentido. E diminuir a expectativa enquanto houver instabilidade. Em ambiente de instabilidade, baixa a expectativa da resposta da criança, sabe? E sabe o que acontece também? Se a gente tá com a instabilidade na relação, a nossa tolerância e os nossos recursos também se esvaem, né? Porque a gente gasta uma energia enorme também nisso, né? Então acaba que a gente também tá esgotada por conta disso, né? Então é algo também importante de se ter em mente. Tem gente que fala assim, não, ó, eu não vou fazer mais nada agora, eu não vou mais olhar pra mim, nem pro casamento, nem meu foco é a criança. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a gente não estiver bem e o casamento não estiver bem, a criança não vai estar bem. Infelizmente, né? As coisas são todas conectadas, todas... Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Tem a parte boa disso, né? Mas né, quando alguma coisa não vai bem, acaba sendo infelizmente, né? Porque tudo está conectado ali e todo o sistema sofre junto, né? Não tem jeito. A gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar da relação. Veja o que é que vocês precisam fazer em relação a isso, se você já está conseguindo buscar algum tipo de orientação. Enfim, não sei o que é que vocês... né, para ir caminhando nessa questão também, e sabendo conscientemente que quanto vocês evoluírem nessa questão, estão fazendo bem para a criança, diretamente.